Aleluias. Pai, queremos te render graças por essa noite. Obrigado, Pai, por esse povo reunido aqui, Pai. Estamos reunidos aqui por tua causa. Nós queremos aprender mais de ti, Pai. Nós queremos ser consolados por ti. Nós queremos ser exortados pela tua palavra. Queremos ser transformados, Pai, com a transformação que o Senhor tem para nós. Nós não queremos uma mudança, nós queremos uma transformação, Senhor. Nós não queremos ser odres novos, Senhor, apenas para receber vinho velho. Nós queremos ser odres novos para receber vinhos novos, Senhor. Te rendo graças, Pai, porque o Senhor não tem apenas um remendo proposto para nós. O Senhor tem vestes novas para nós, Senhor. Te rendo graças por essa noite, Pai, pelo Teu Santo Espírito nesse lugar, pela obra que o Senhor tem feito em nossos corações, Pai, ano após ano, Senhor, dia após dia, um degrau de cada vez, Senhor, um dia de cada vez. Mas são passos que nós não retrocederemos, Senhor. São passos que nós damos para frente e nós fincamos o pé e daremos outro passo para frente e não daremos outro passo para trás, Senhor. Nós queremos permanecer indo para frente, Senhor, a caminho do alvo. Jesus é o nosso alvo. Nós não queremos perdê-lo de vista. Estamos com os nossos olhos postos em Ti. Que o Teu Santo Espírito possa ministrar os nossos corações. Teu Espírito de sabedoria possa ministrar os nossos corações de uma forma que apenas o Teu Espírito consegue fazer. Rendo graças por essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Graças a Paz, igreja, pode sentar. Louvo, obrigado. Amados, por esses dias, meditando um pouco na palavra, eu barrei com um versículo. Paulo ministrou à igreja Coríntios, a partir da primeira carta aos Coríntios. Só para relembrar um pouco da história, Coríntios era uma igreja que não era muito madura na sua conduta, não era muito madura na sua forma de ser. Ela é uma igreja que estava crescendo. Obviamente, eram os primeiros anos Mas era uma igreja tal que Paulo precisou trazer algumas correções bastante específicas para essa igreja. E, embora fosse uma igreja que manifestasse os dons do Espírito, tanto que Paulo ele trouxe algumas correções, como a igreja iria se mover nos dons. Embora ela tivesse esses dons, ela precisava também ser corrigida quanto à sua conduta, algumas práticas que Paulo reprovou fortemente. Paulo vai falando ao longo de toda a carta. Chegando aqui no capítulo, ele começa a falar um pouco sobre a ressurreição e sobre o arrebatamento. Todo o capítulo 15 é basicamente dedicado a isso, sobre a ressurreição e como que se dará o arrebatamento. Para pensar comigo, Paulo é uma carta bastante rica, amados, para uma igreja que manifestava os dons, para uma igreja que também precisava de correção. Paulo falou um pouco sobre como deveria ser a carreira cristã ao longo de toda a carta.
Ele fala um pouco sobre o dom supremo, o amor, lá em 1 Coríntios 13. Ele depois volta para falar mais algumas coisas sobre alguns dons, sobre o dom de línguas, o de profecia. Chega no capítulo 15, ele começa a falar um pouco sobre o que haverá de ser no final dos tempos. E ele fala sobre ressurreição e arrebatamento. E no final do capítulo 15, na verdade, o último versículo do capítulo 15, que é o versículo 58, e ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E, basicamente, as instruções doutrinárias de Paulo nessa carta de 1 Coríntios termina aqui. O capítulo 16 de 1 Coríntios, ele dá algumas instruções sobre a coleta de algumas igrejas para outra, para os necessitados da Judéia. Você pode ver no títulozinho que tem logo de abertura do capítulo 16, ele dá algumas instruções, lá para o final ele dá algumas saudações. Mas aqui, no verso 58, Paulo conclui o que ele haveria de ensinar para a igreja doutrinariamente. E ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isso depois de falar sobre arrebatamento, sobre ressurreição dos mortos, sobre os últimos dias. A última mensagem que Paulo deixou para a gente, e eu queria que você guardasse isso, foi de permanecer firme. E não somente isso, permanecer inabalável. Eu lhe digo, amados, eu não sei se você compreende a diferença entre algo inabalado e algo inabalável. Quando você diz que um prédio, ou uma construção, ou uma fortaleza, ela está de pé, inabalada, você está dizendo que de tudo que aquela fortaleza, aquela construção passou, ela resistiu até aquele momento. É tudo que você pode dizer sobre aquela fortaleza quando diz aquela fortaleza está inabalada, ela permanece inabalada. Você só pode, quando diz isso, você diz algo sobre aquela fortaleza deste momento dela para trás. Ela não se abalou no passado, ela suportou o que houve de desafios contra ela até este momento e ela permaneceu inabalada. Mas, quando você diz que uma fortaleza é inabalável, você está dizendo algo da natureza dela de agora para o futuro. Você não está dizendo apenas que a fortaleza está de pé e está firme. Você está dizendo que aquela fortaleza, com certeza, ela não vai ruir. Se você diz aquela fortaleza é inabalável, em outras palavras, você está dizendo aquela fortaleza vai lhe trazer segurança e você pode ter certeza de que ela, em momento algum no futuro, irá ruir. Você entende a diferença de inabalada para inabalável? Vamos ler novamente aqui. Paulo diz: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo, no último versículo doutrinário da carta aos 1 Coríntios, ele deixou um último recado à igreja: permaneçam inabaláveis.
Por que isso? Existe, eu não sei se você já passou por desafios na vida. Às vezes acontece de termos desafios, mas muitas vezes quando passamos por esses problemas, a gente chega do outro lado arrasado, acabado, não suporta outra. Isso não aconteceu com você. Existe na história, e isso aconteceu de verdade, um rei chamado Pirro. Pirro. Pirro era o nome do rei, desse rei. E ele, lá nos anos 250, 270 a.C., ele entrou em combate numa guerra com os romanos. E o que aconteceu? Esse rei Pirro, ele reuniu todos os recursos dele contra essa guerra. E ele venceu. E daí acabou que, quando acabou essa batalha, chegou algum dos sobreviventes lá e disse: "Viva, rei, nós sobrevivemos, nós vencemos a batalha." E o rei falou uma célebre frase, ele diz: "Olha, outra vitória como essa, eu não suporto." Porque ele usou de todos os recursos que ele tinha, ele usou todas as pessoas, todo o exército, os generais de guerra, os cavalos, todo o armamento que ele tinha ficou arrasado. Ele saiu vitorioso, mas era uma vitória que certamente ele nunca mais iria ter outra. E essa vitória ganhou um nome, se chama Vitória Pírrica, em homenagem ao rei Pirro. Vitória de Pirro, Vitória Pírrica. Que tipo de vitória é essa? É aquela vitória que você vence, mas no final não sobra nada de você. Você usa todos os seus recursos, você usa todo o seu ânimo, você usa toda a sua coragem, toda a sua fé, tudo. No final das contas, é como se diz, só sobra o pó. Deus não quer que você vença uma vitória nesses termos. Ele não tem para nós meramente uma vitória. Ele espera que depois da vitória nós estejamos inabaláveis. Lembra do inabaláveis? Não é apenas estar de pé, não é apenas estar inteiro, mas é que você tenha uma estrutura suficiente para que você suporte quantas vitórias forem necessárias após os maiores desafios que você tiver na sua vida. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Abra lá em Efésios, vamos ver ainda outra passagem. Efésios, no capítulo 6. E vamos ver, deixa eu ver aqui a partir do verso 10. Passagem bastante conhecida, Paulo aqui ensinando sobre a armadura da fé, ou a armadura de Deus, como tem aqui o título. Efésios, no capítulo 6, verso 10, ele diz: "Quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais de novo resistir no dia mau.
E depois, preste atenção, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E ele continua, verso 14: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Até aqui. Depois de terdes vencido tudo, permanecer. E coloca lá verso 15, não é isso? Verso 13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amados, você já deve ter ouvido que fé, a palavra fé, ela vem do grego, de uma palavra grega chamada pistis. Fé, traduzido do grego, no grego, significa pistis. Só que pistis, essa palavra, ela também significa fidelidade. Na verdade, em português, quando se traduziu e também no inglês e em outras línguas, mas no grego, aquele elemento que na nossa língua ela é expressa por fé e fidelidade, no grego, a língua que foi escrito o Novo Testamento, ela é expressa em apenas uma palavra, pistis. E o que isso significa? Que fé e fidelidade, elas têm uma mesma natureza. O que é que a fé e a fidelidade têm em comum? Eles permanecem, traz a ideia de permanência. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é você ser fiel, mesmo quando você não enxerga as coisas. É você enxergar, você ter certeza de algo, mesmo que você não enxergue. É você ser fiel a algo, mesmo que você não enxergue aquele seu algo. Então, quando você olha a palavra fé, entenda que ali no grego, ele vem de uma palavra que também, no nosso idioma, significa fidelidade. Abra, por gentileza, lá em Apocalipse. Nós vamos avançar, depois a gente volta a esse aspecto de fé e fidelidade. Abra lá em Apocalipse, no capítulo 3. Aqui Jesus, ele está dando algumas instruções para algumas igrejas. São instruções proféticas. E aqui no verso 8, Apocalipse, capítulo 3, verso 8, ele diz assim: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Conheço também que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui, Jesus testemunhou que aquela igreja, ela não tinha tanta força assim.
tens pouca força. Mas isso não era determinante para o destino daquela igreja. A bem da verdade, essa é a única igreja. Na verdade, teve a igreja de Esmirna também, mas essa é uma das duas igrejas que Jesus, ele não tem nada contra a falar dela. Existe essa constatação de que é uma igreja que tem pouca força, mas isso não é uma crítica dele. Na verdade, essa pouca força alavanca o que ele vai dizer depois. Olha, eu sei que você tem pouco, mas esse pouco, com esse pouco, você guardou a minha palavra. Eu lhe digo, amados, quando a gente passa por desafios em nossas vidas, nós somos desafiados a depender das estações que estamos. Vai ter momentos que somos desafiados por estarmos trabalhando muito, não termos tanto tempo para fazer o que gostaríamos. Vai ter momentos que a gente é desafiado por uma enfermidade. Vai ter momentos que você simplesmente vai ser desafiado por não querer vir para a igreja. Você não tá num momento muito bom. Vai ter algum momento que você vai ser desafiado a fazer alguma coisa além da sua força. E nisso você é esticado. Você é esticado. Cada vez mais esticado. E chega um momento que você pensa que vai romper, que vai partir. Nessa hora que está naquela iminência de partir, Jesus, para aquela igreja, ele disse: eu vejo que você tem pouca força, mas isso não justifica de que por causa disso você abra mão da minha palavra ou negue o meu nome. Mais adiante, para essa mesma igreja, ele diz, verso 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Firmes, apenas firmes, não é suficiente. Inabalado não é suficiente. Jesus trouxe uma palavra, qual que é? Conserva o que tens. Isso não diz nada sobre o seu passado. O quanto você já lutou, o quanto você já suportou na vida, o quanto você aguentou, o quanto você chorou, o quanto você sangrou por causa do Evangelho. Não diz nada. A palavra que Jesus tem é: conserva o que tens. Mesmo com pouca força, mesmo achando que vai romper, mesmo achando que vai abrir, conserva o que tem. Conservar o que tem é uma característica de fortalezas inabaláveis. Você não pode esperar algo do futuro de alguém que você sabe que consegue suportar. A igreja, amados, ela está construída sobre pedras de pessoas mortas, de irmãos nossos na fé que morreram. Lembra que Pedro falou lá: vós sois pedras vivas para levantar, erguer casa espiritual. Pedro está falando da natureza de cada crente, em que eu estou em cima de ombros de pessoas que vieram antes de mim. Mas eu preciso, isso Paulo agora fala, cada um veja como constrói esse alicerce e vai erguendo essa parede.
Eu tenho que me colocar de tal forma para que outras pessoas que venham depois de mim não sejam afetadas por falibilidades minhas, por falhas minhas ou por desculpas minhas. A palavra que Paulo coloca lá, tanto em 1 Coríntios quanto em Efésios, ele coloca lá inabaláveis. Pode ser um pouco distante da gente, amados. A gente sabe o quanto o mundo aí fora nos desafia, quanto o diabo nos desafia, mas eu te digo, temos um inimigo que nos desafia mais ainda. E você dorme todo dia com ele. Não é o seu cônjuge. É você mesmo. Esse daí que está sentado nessa sua cadeira é quem mais desafia você. Esse cara que está aí é especialista em colocar desculpas diante de Deus. Eu não fiz isso porque eu não ia aguentar. Eu não fiz aquilo outro porque eu não suporto. Amados, a palavra que Paulo tem nos colocado é de nos levar para um lugar superior. Eu não digo de ir para o céu. É um lugar acima das desculpas e das justificativas que nós somos bons em dar. Sabe qual é uma das melhores desculpas que nós temos? Eu já passei por tanta coisa, eu já suportei tanta coisa e eu estou aqui de pé. Isso agora eu não aguento, não. Aguenta. Se não aguentar, vai virar pedra para a igreja do Senhor. Pedras vivas agora. Mas um momento haverá em que todos aqui seremos pedras mortas fisicamente. Mas a gente será capaz de deixar um legado, de deixar um pavimento para outros que virão após nós. A palavra de hoje, amados, é permanência. Permanecer, não apenas firmes, mas inabaláveis. Interessante como Paulo, quando ele fala lá em Efésios sobre a armadura da fé, e se você não conhecesse essa passagem e fosse sugerir a analogia que Paulo faz entre a arma e algum aspecto da vida cristã, justiça, a fé, a preparação, né, do evangelho da paz. Se você quem fosse fazer essas analogias, provavelmente você ia colocar a fé como uma espada, como uma arma de ataque. Mas olha, Paulo colocou a fé como escudo, fez a analogia da fé com um escudo. Eu não sei se você sabe, mas um soldado que vai para a batalha, o que garante ele continuar na batalha é ele ter um escudo para se defender, para se manter. O escudo é o que garante que o soldado irá de novo para a batalha no dia seguinte, e no outro dia, e na outra batalha. O escudo da fé. Lembra que fé é pistes, que também significa fidelidade, que é a característica de quem permanece fiel, de quem não arreda o pé, de quem continua onde está, de quem continua agarrado ao propósito, de quem continua agarrado à visão. Essa é a natureza da fé. É a natureza que permanece, finca o pé e diz: eu só saio daqui se a visão que o Senhor tem para mim, para esta estação, tiver sido concluída e Ele estiver me levando para outra. Enquanto Ele não falar outra coisa a meu respeito,
Eu vou continuar aqui. Isso é você lançar fé sobre a visão que o Senhor tem a teu respeito, que o Senhor trouxe ao teu coração para essa estação. Se por acaso chegar a estação, como aconteceu na quinta-feira passada, o pastor Edilson ministrou em cima de uma passagem que Jesus foi curar um cego, mas precisou tirar ele da cidade. E ali ele trouxe o ensino de que muitas vezes, para você receber algo, você precisa estar distante do seu meio comum. E Jesus trouxe aquele cego para fora da cidade e ali fora o curou. Naquele momento, o cego lançou fé sobre a instrução de Jesus: vem para fora da cidade. E ele não arredou, ele foi junto com Jesus. Fé é você fincar o pé naquilo que o Senhor disse. Se é para a esquerda, vai para a esquerda. Se é para a direita, vai para a direita. Se não for nenhum nos dois, permanece onde está. Lembra o que Moisés falou lá no monte, depois do povo ter se rebelado, ter inventado, construído, fabricado um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá recebendo os mandamentos nas tábuas. E daí, depois que Moisés voltou para o monte, Deus disse: olha, eu não aguento esse povo é um povo de dura cerviz. Então, para que eu não vá e extermine esse povo, você pode ir com eles para a terra prometida. E ainda mais, eu vou colocar o meu anjo para ir diante de vocês. Deus estava se propondo a cumprir a promessa que ele tinha feito para os hebreus, de levá-los para a terra prometida. Ok, Moisés, eu vou cumprir a minha parte. Eu vou, inclusive, mandar o meu anjo para tirar de diante de vocês os inimigos, os outros povos. Mas eu não vou. E Moisés, ele intercedeu pelo povo. E ele disse: Senhor, se o Senhor não vai, não nos faça sair daqui. Na verdade, esse é o entendimento que a gente tem que ter, amados. Eu abro mão de qualquer coisa, contanto que eu permaneça com o Senhor. Certamente Moisés estava abrindo mão da terra prometida. Amados, eu não sei se você compreende o que é isso. Eles eram escravos no Egito. Escravos. Eles só saíram do Egito por causa da promessa da terra prometida. Depois de ter atravessado o deserto, depois de ter passado por alguns desafios no deserto, Moisés se viu numa situação em que ele próprio abriu mão da terra prometida e disse: Senhor, eu não quero a terra prometida. Ele não colocou isso em palavras, mas quando Moisés disse: Senhor, se tu não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés estava dizendo: Senhor, eu abro mão da terra prometida, se o Senhor não for conosco. Moisés lançou a sua fé, não na promessa. Moisés não se agarrou ao fato de que Deus tinha prometido dar a terra prometida. Eu não sei se você entende a diferença. Senhor, eu me agarro ao que o Senhor disse acerca da terra prometida. Já que é o Senhor quem está me propondo, o Senhor quem fez a promessa e o Senhor está me propondo que eu vá, Moisés poderia ter pensado: bom, é Deus, eu vou. Mas o coração de Moisés não estava na terra prometida. Moisés não lançou a fé dele na terra prometida. Mas nós somos rápidos em mudar o alvo da nossa fé por conta de questões passageiras. A gente é muito rápido em mudar. A gente é muito rápido em não permanecer naquilo que o Senhor falou. Não, o Senhor me disse que eu vou me casar logo. Ou então o Senhor me disse que vai ser assim, ou que vai ser assado. Tá, e se demorar para acontecer?
E ainda mais, se essa promessa que você tem no seu coração, se não tiver sido o Senhor quem a fez, se tiver sido algo da sua cabeça, acontece, amém? Eu não sei se você sabe, mas às vezes a gente idealiza certas coisas. E se por acaso tiver sido da sua cabeça e aquela promessa não se cumprir? As promessas que Deus faz, Ele cumpre. As que surgem na nossa cabeça, vai depender do seu esforço. E se não aconteceu, o que é que você vai fazer? Você vai largar o Senhor? Vai ser um motivo, puxa vida, mas aquela promessa que o Senhor fez, mas deixa que foi algo criado na sua cabeça. Isso acontece, amados. É mais comum que você imagina. A gente colocar o selo de foi Deus quem me deu nas promessas. Mas esse selo, quem escreveu foi você. Não foi Deus que deu esse selo para colocar na sua promessa. O que Abacuque fala no final do seu livro é: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, não haja pasto, não haja gado, não haja ovelha, ainda que não haja nada, ainda assim eu louvarei ao Senhor. O coração de Abacuque, olha só, não é apenas Abacuque, não é apenas Paulo, não é Pedro, é toda a história do cristianismo. Na verdade, toda a história do povo hebreu, desde Abraão até a gente agora, e ainda vai continuar. É uma história de permanência. Você vê lá em Hebreus, no capítulo 11, quando o autor aos Hebreus começa a falar sobre alguns ditos heróis da fé. Mas o que é que eles têm de herói? Eles fizeram algo heróico? O que foi que tornaram eles heróis da fé? Heróis da fé. Eles fizeram grandes coisas. Sim, alguns deles fizeram grandes coisas. Você pode ver ali, por exemplo, Sansão, com a força dele. Você pode ver Davi, das conquistas dele. Ok. Mas, na verdade, a maioria dos que estavam ali, você não pode dizer que eles são heróis por conta de suas obras, de coisas grandiosas que eles fizeram. E daí eu volto a fazer a pergunta: o que foi que qualificou eles a serem conhecidos como heróis da fé? Todos eles tiveram uma característica: eles permaneceram firmes naquilo que eles estavam olhando. Abra lá, tem alguns casos muito interessantes para a gente citar. Hebreus, no capítulo 11. Nós não vamos ler o capítulo todo, eu vou pensar alguns versículos. Verso 8, por exemplo: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou pela terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Grava essa palavra, aguardava. Veja verso 13. Ele já tinha falado de alguns nomes antes. No verso 13 ele diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma
pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eles morreram. Não foi de qualquer forma. Eles morreram na fé. Eles cravaram um pé na promessa, naquilo que Deus tinha dito. E eles morreram. E ainda mais, aqui o autor aos Hebreus fala, eles estavam andando na própria terra onde era herdeiro, mas eles estavam confessando que eram estrangeiros naquela terra. É como se profeticamente eles estivessem dizendo, minha pátria não é aqui. O meu lugar não é aqui, não é. Eu estou andando em terra, mas essa terra não é minha. Amado, isso aqui é uma profecia para nós hoje. Esses que declararam que eram peregrinos sobre a terra, estavam olhando para uma terra, uma cidade ou uma promessa superior a essa. Avança mais aqui. Verso 33. Ele fala aí de Sansão, Jefté, Davi, Samuel, aí fala, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. No verso 38, ele pula e diz, homens dos quais o mundo não era digno, errantes no deserto, nos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. No verso 40 diz, por quê? Porque Deus proveu coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deixa eu explicar isso daqui. Deus tem preparado um lugar para a gente. E se você quiser spoiler, está lá no livro de Apocalipse. Se chama Nova Jerusalém. E aqui, todos esses que tiveram um bom testemunho por conta da sua fé, eles morreram e não abriram mão. Mas olha, Deus tem preparado um lugar para eles, mas não só para eles, para nós também. E aqui, o autor aos Hebreus está dizendo assim, olha, eles só serão aperfeiçoados, ou seja, trazidos completos ou completados para essa promessa, que é isso que quer dizer o aperfeiçoado. O aperfeiçoado é completo, em nada faltante, perfeito. Deixa eu melhorar. Quando ele fala aperfeiçoado, ele está falando ser trazido à perfeição. E o que é perfeito? É aquilo que é completo. É você concretizar, finalizar algo. Eles só serão concluídos, finalizados. A minha parte, disse o Senhor, para com eles só será concluída quando com a gente também for o momento de concluir. Para que eles, sem nós, não sejam completados, não sejam trazidos à perfeição, não sejam concluídos, trazidos à promessa. Dessa vez aqui, promessa a uma pátria superior. Eu repito, amados, muitos vieram antes de nós. Eles tiveram vidas, algumas mais fáceis, algumas muito mais difíceis do que nós tivemos, e eles não abriram. Esses são aqueles que o Senhor proveu de colocar na sua igreja. E entenda a igreja no mundo. São aquelas pessoas que pode não ser aquele nome conhecido, um Billy Graham, pode não ser um T.L. Osborne, um Reinhard Bunker, que alcançou muitas pessoas.
Mas também, por exemplo, pode ter sido a sua avó. Aquela que você, quando lembra dela, ali era uma mulher de oração. Olha, podia colocar uma oração para ela, que é certeiro. Ou a sua mãe, ou o seu pai, que pode não ter tido uma vida extraordinária, uma vida na igreja movimentada, ou que não foi missionário, não foi nada disso. Simplesmente foi um crente, um bom crente. Estava lá na igreja, participava do coral, participava do ciclo de oração. Essa pessoa, e muitos nomes, não estão mais no nosso meio, mas são pedras onde muitos foram construídos sobre elas. Se esse não for o seu caso, certamente você conhece alguém que se tornou crente por causa de uma oração da mãe, de uma oração da avó, ou do pai, ou de um tio, ou de um irmão. Ele pode não ter sido aquela pedra conhecida, midiática, mas ela foi a pedra que sustentou você de estar aqui agora. E como você não sabe como se dará os planos de Deus, você não sabe onde você estará daqui a um mês, daqui a um ano. Se você vai alcançar 5 pessoas ao longo de toda a sua vida, se vai alcançar 100 ou milhares de pessoas. O fato é que você hoje está construído sobre uma pedra. Essa pedra esteve lá até o fim, se agarrou à fé até o fim. E essa pedra hoje ela é suporte para alguém que potencialmente vai alcançar outras pessoas, outras nações. Vai ser um pastor de uma grande igreja. Vai ser um grande profeta para alcançar ainda outras pessoas. Você não sabe como que Deus vai te usar. O que é que sabemos? Que você está construído sobre uma pedra. Não, eu estou construído sobre Jesus. Ok, a ideia é essa, que você esteja erguido, construído sobre Jesus. Mas a Bíblia compara Jesus à pedra angular. É como se fosse a pedra de fundamento da igreja, sobre o qual todos os outros tijolos haveriam de ser construídos. Sim, estamos construídos sobre Jesus. Mas a palavra, essa palavra, só chegou até você por causa de pedras, por causa de pessoas que suportaram um dia mau e não abriram. Pessoas que estiveram firmes, permaneceram inabaláveis até o fim. E hoje são testemunhos seu próprio. Hoje você pode apontar para essa pessoa e dizer, ali era uma mulher de fé, ali era um homem de fé. Existe uma geração que está vindo agora e precisa ter você como referência. Se você não estiver lá, essas pessoas ou vão apontar para o lugar errado, ou não vão ter referências, ou vão ter ainda outras referências na igreja. Mas eu te digo, amados, Deus tem um plano a nosso respeito. Ele não espera apenas firmeza nossa, Ele espera... Nem sei se existe essa palavra, mas é permanecer inabalável, inalabilidade, que não se abala. A ideia é essa. Não esteja de pé apenas para esta vitória, amados. Virão outras, mas você não pode se esgotar nesta de agora ou na próxima que vier. Paulo, ele compara a nossa vida não a uma mera corrida, mas a uma carreira.
Amado, coisa terrível é você vai para uma corrida e você pensa que aquela corrida é uma corrida de 100 metros. E quando você pensa que passou da linha de chegada dos 100 metros, você recebe a notícia, não é uma corrida de 100 metros não, é uma maratona. É difícil, mas a nossa carreira é uma maratona. Vai ter momentos numa maratona que a gente vai colocar um pouco mais de força. Vão haver ruas que vão ser mais ladeiradas, vai exigir mais energia, mais força ali. Vai ter outras que vai ser em declive, vai ficar mais fácil, um pouco mais fácil correr. Vai ter momentos que você vai precisar correr mais rápido. Mas na média de toda a maratona, você não corre tão rápido como em uma corrida de 100 metros. Corrida de 100 metros é uma corrida de explosão. Você tem que ser rápido. Maratona não é assim. Não é de quem corre mais rápido. Vida cristã não é de quem corre mais rápido. Não é de quem é mais forte. Não é de quem é mais bonito. Vida cristã é de quem suporta. É de quem permanece. No seu ritmo. Vá no seu ritmo. Vai ter momentos que você vai acelerar, outros vai desacelerar. Mas não é uma corrida. É uma maratona. Queira Deus se essa maratona terminasse esta noite. Mas você não sabe se vai terminar essa noite. Se vai terminar daqui a 50 anos. Tenha em mente que a única coisa... Esquece tudo, amados. Olha só, tudo. Se você se segurar somente com isso, é o quê? Permanece firme. Pode ter se esgotado tudo. A coragem, a vontade de vir para a igreja, a fé, tudo se esgotou. A força. A última coisa que vai te sobrar, depois de ter perdido tudo, a última coisa que vai te sobrar é uma escolha. Somente uma escolha. Eu permaneço ou eu abro? Desisto. Se você permanecer em guardar a palavra e não negar o nome, palavras de Jesus. Ele próprio disse: eu vou te guardar da aflição que há de vir sobre o mundo. Não é tanto força, não é tanto energia. Não. Por último, a última coisa que você deve se agarrar é o permanecer. Está difícil, está complicado, mas eu permaneço. Fé, lembra disso, para concluir. O louvor, por gentileza. Fé e fidelidade vêm de uma mesma palavra grega e trazem a ideia de permanecer, não abrir. Visto que guardaste a fé, eu te guardarei da aflição que há de vir sobre o mundo.
Eu lembro até que da última vez eu tinha citado esse versículo. Eu até tinha perguntado: o que é que você prefere? Você prefere ser guardado na tribulação ou guardado da tribulação? Aí eu prefiro ser guardado da tribulação. Eu prefiro nem entrar nela, mesmo que eu seja guardado lá dentro, mas eu prefiro nem entrar por ela. Isso é só quem guarda a fé, amados. É quem permanece firme. Quem não abre de jeito nenhum. Amém, amados? Graças a Deus, sejam todos abençoados.